Houston, you've got to see this. Bom, a FGF me proporcionou muitas coisas, mesmo antes da formatura. Ainda no estágio aqui na faculdade, no 5º semestre, fui convidada para trabalhar na TV Diário, onde passei 5 anos. Mas a base mesmo eu tive aqui. Foi aqui na TV universitária, aqui mesmo dentro do campus, onde eu aprendi todas as técnicas, o que a gente aprendia na teoria, na sala de aula, foi tudo praticado aqui com a ajuda dos cinegrafistas, dos profissionais. Enfim, foi um aprendizado muito grande, que lá fora só contribuiu. E uma das faculdades pioneiras, né, em trabalhar com televisão, inclusive montar um próprio estúdio dentro da universidade. Então isso é muito gratificante. E sempre que pergunto, eu digo com orgulho. Sou ex-aluna da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Olá! No programa Destaque de hoje vamos falar sobre comunicação empresarial, mercado empresarial e relações internacionais. O nosso convidado é Tomás Augusto Garcia, presidente da China Invest. Essa empresa tem como missão estruturar negócios entre Brasil e China. Seja bem-vindo, Tomás. Obrigado, Luciana. Tomás, para iniciar nossa conversa, eu gostaria de saber a respeito da sua experiência em consultoria empresarial. Bom, eu comecei a trabalhar na China em 1999. Até 2003, nós só tínhamos clientes chineses que buscavam oportunidades no Brasil. A partir de 2003, na missão do presidente Lula, eu brinco muitas vezes que me parece que o Brasil acabou descobrindo a China, porque foi uma missão que foram 500 empresários, a imprensa, a mídia brasileira deu alto destaque sobre a China e daí começou a modificar um pouco, começaram as empresas brasileiras a se interessarem um pouco sobre o mercado chinês. Então, de 99 até hoje, eu venho trabalhando na China há um bom período e há 2 anos eu venho morando na China. Nós vivemos num mercado globalizado, onde a concorrência é fato. Então, quais são as estratégias necessárias ou ideais para se manter no mercado e com sucesso? Exatamente em razão da globalização, hoje as informações elas transitam com uma velocidade muito grande. Então eu acredito que a melhor forma hoje seria uma capacitação, seria empresas saberem como fazerem ou como trabalhar em processos de internacionalização. O efeito China, que é o que vem acontecendo no mundo hoje, ele é muito forte. E tudo em relação ao custo China, que é muito diferente hoje, principalmente aqui no Brasil, de um custo Brasil. Então, você pode imaginar a China, entre hoje e talvez no futuro, como se fosse um tsunami. E esse tsunami, ele vem muito forte e muito rápido. E você tem 2 alternativas. Uma é tentar surfar essa onda, ou talvez ela passar por cima de você. Então você tem que estar pronto, você tem que estar preparado, ter informações, talvez visitar o mercado, colher realmente o maior número de informações possíveis sobre China, sobre os seus concorrentes, seus produtos e como que você fica nesse mundo, nesse momento, como que você vai agir, como você vai se colocar. É o teu posicionamento de mercado. Para o nosso telespectador entender o que seria o custo China e custo Brasil. Bom, numa apertada síntese, eu posso passar para vocês que hoje, na formação de preço de um produto chinês, por que os produtos chineses são tão baratos? O primeiro detalhe é que o que mais impacta na formação do preço de um produto hoje é desenvolvimento tecnológico. O que acontece na China? Muitas empresas estrangeiras acabam fazendo o outsourcing. Outsourcing é o processo de terceirização. Eu acabo produzindo na China com a minha marca. Então, o chinês ele recebe essa tecnologia quase que gratuitamente, porque a empresa repassa para eles todas as formas e todo o controle de qualidade e as especificações
para produzir na China. Segundo, salário. A mão de obra na China, ela é barata, ela tem uma mão de obra barata, mas o principal problema não é o custo da mão de obra, e sim os impostos, por exemplo, o que impacta hoje num salário, num trabalhador chinês, em torno de 35%, 40%. Hoje, num empregado brasileiro, em torno de 120%. Então, são diversos itens que fazem na composição do preço que o custo China fique mais barato que o Brasil. O chinês não investe em marketing, em publicidade, porque ele produz em escala e com a tua marca. Então, isso também não impacta. Na parte jurídica, por exemplo, também, na China não são contratados empresas de consultoria, advogados. Então, também você corta isso do custo China. Por isso que o custo China é mais barato. Impostos, mão de obra, não tem investimento na parte de estruturação de preço, de desenvolvimento tecnológico. Qual seria então o perfil de um empreendedor de sucesso para que consiga chegar a desenvolver produtos como a China desenvolve ou para melhorar o seu mercado? Eu acredito que tenha dois aspectos hoje. Infelizmente, hoje, o empresário brasileiro, um dos primeiros problemas é que o custo do Brasil é muito alto. Então, dependendo do caso, é muito difícil ele concorrer com o produto chinês. O que ele pode fazer, dependendo do processo, talvez ele trazer alguns componentes, dependendo do produto que ele faz, para que venha a somar com a sua produção. Ou seja, esses componentes na China, muitas vezes, o custo, o valor é muito mais baixo. Uma outra possibilidade ou uma outra orientação também seria o caso de capacitação. O empreendedor talvez ir numa missão à China, como é esse caso, o caso da Canton Fair. Essa é uma feira que tem 500 e tantos metros quadrados, mais de 30 mil estandes, 150 mil produtos, ou seja, as principais empresas chinesas vão estar nessa feira. Esse é um bom momento para você ir para a China, verificar essas empresas, verificar a qualidade dos produtos que eles estão produzindo e você vai ter uma opinião formada no sentido, se China, você tem como evoluir com ela, ou se China para você não vai fazer diferença, não vai te afetar de nenhuma maneira. Então, dentro dessa questão da feira, as pessoas ou os empresários que forem a ela terão grandes oportunidades de negócios? Com certeza. A Canton Fair é hoje considerada a segunda maior feira do mundo, é a maior feira da Ásia. Pela sua dimensão, é importantíssimo que o empresário hoje, que está buscando China como uma oportunidade, vá até lá e veja as coisas com os seus próprios olhos. Eu acho que China, não adianta mais nós ficarmos falando sobre China, coisas boas ou coisas ruins. O ideal e o que cada um deveria fazer, e que tiver condições, é fazer as suas contratações em locos e obter por si só a sua visão a respeito do mercado chinês. A empresa China Invest, ela presta assessoria aos empresários, às empresas que queiram evoluir. Quais são os tipos de assessorias? A China Invest é uma consultoria no qual a gente procura fazer uma opção total no que diz respeito à China, no qual é uma empresa multidisciplinar que tem pessoas da área de economia, administração, direito, comércio exterior, diversas áreas. A gente começa fazendo um trabalho que a gente chama de procurement ou searching, ou seja, a busca do fornecedor na China. Depois, o trabalho de negociação e contratos. Depois, a parte de controle de qualidade sobre os produtos que vão ser produzidos. E depois, a parte de containerização. Verificar se realmente aquilo que foi produzido vai ser embarcado para o Brasil. Essa aproximação, então, do empresário com esse estilo de fazer da China promete? Que tipo de experiências podem ser trazidas e que tipo de experiências eles podem desenvolver aqui no Brasil? Olha, eu acredito que hoje, até pela experiência que a gente tem em diversas missões chinesas, a gente verifica que cada vez mais está aumentando o número de empresários que estão indo à China.
E o que isso tem trazido de retorno? Eu posso passar para vocês. Por exemplo, eu, em contato com a federação agora, me colocaram que em torno de 70% dos empresários que foram na última missão fecharam negócio com os chineses. Existe uma aprendizagem mútua, porque num primeiro momento a China também não sabia quem era o Brasil, ou o que era o Brasil. A China, em diversos momentos, ela queria se abrir para o mundo e o foco principal era Estados Unidos e Europa. E acabaram descobrindo que o Brasil é um mercado bastante interessante, da mesma forma como o que está acontecendo com o Brasil em relação à China. Então essa troca de experiência é muito importante, até para, num futuro próximo, a gente consiga entender um pouco melhor o que a gente pode fazer em relação a isso. O que a China conseguiu enxergar no Brasil que tornasse um mercado interessante? A China acabou enxergando que o Brasil não é um país só de carnaval e futebol. Ela acabou conhecendo, por exemplo, hoje o Brasil é o principal parceiro da China na América do Sul e a China é o principal parceiro do Brasil na Ásia. O Brasil hoje, num primeiro momento, tem vendido, a China é o comprador número 1 de commodities no mercado brasileiro e, em comparação, o Brasil tem comprado hoje muitos produtos chineses. Na verdade, não o Brasil, o mundo inteiro hoje tem comprado muitos produtos chineses porque as principais e as maiores empresas do mundo estão produzindo na China. Talvez um dado importante para você é que 57% das exportações da China não são feitas por empresas chinesas, e sim por empresas estrangeiras que estão na China. Interessante. Então essas empresas elas estão na China e conseguem fazer esse tipo de exportação. Isso. O Brasil também faz isso? Sim, tem algumas empresas brasileiras que já estão produzindo na China também, estão obtendo um resultado bastante positivo trabalhando na China. Então a China é uma das economias maiores do cenário mundial, né? Tem 9,5% de crescimento ao ano e é o quarto lugar na questão da exportação, não é? Como é que o Brasil poderia chegar a esse nível de desenvolvimento? Eu acredito que o Brasil vem crescendo. A China, para você ter uma ideia, ela não cresce mais porque ela tem um problema hoje que são dois calcanhares da China, é energia e poluição. O Brasil, ao contrário, ele não tem problema de recursos naturais, mas ele tem problema em infraestrutura e logística. Para os chineses, o que não falta é recursos. Hoje é a maior reserva do mundo, é na China, quase que 1,5 trilhão. O que poder-se-ia fazer são projetos como o que está acontecendo agora no Brasil, por exemplo, a Baosteel e a Vale do Rio Doce, começaram um projeto de joint venture na construção de uma grande siderúrgica no Brasil, no qual o minério de ferro está no Brasil, vai passar por um processo e não vai ser enviado para a China como minério de ferro, e sim produzido no Brasil e o produto saindo semi ou totalmente acabado do Brasil. Siderúrgica é uma das indústrias que mais gastam energia no mundo. Então gastaria energia no Brasil, não na China, geraria empregos no Brasil e mandaria um produto não matéria-prima e sim produto acabado para a China. Eu acho que esse seria um sinônimo de uma bela parceria entre Brasil e China. Além desses recursos naturais, quais são os principais problemas, se é que existem, que a China enfrenta para desenvolver o seu mercado de produtos? Talvez hoje, com certeza, o principal problema de China em termos de crescimento mundial seria a internacionalização da China. Por quê? Porque o chinês ele tem uma maneira de pensar, uma lógica muito diferente da lógica dos ocidentais. E isso é o maior problema no processo de internacionalização. O idioma também é uma grande barreira, mas nada se compara à maneira de pensar. O que acontece hoje são empresas estrangeiras que acabam trabalhando com China e internacionalizando os produtos chineses, não chineses que acabam internacionalizando seus próprios produtos. Certo. Em relação, fazendo um comparativo entre China e Brasil, quais são os pontos, então, positivos da China para o mercado? Eu acredito que os pontos positivos de China em relação ao mercado é esse novo país que ninguém conhecia, que tem 30 anos,
E o que eu quero dizer de que esse país tem 30 anos? Na verdade, a diferença de Brasil e China é um 0 a mais. Um tem 500 anos, outro tem 5.000 anos. Mas vocês também têm que imaginar que, apesar de China ter 5.000 anos, após a Revolução Cultural do Mao Tse-tung, a China foi completamente destruída, não sobrou quase nada no país. Então é um país que quase que, apesar de ter 5.000 anos, começou da estaca zero. E esse crescimento todo que a China está tendo, ela vem tendo desde que o mercado foi aberto por Deng Xiaoping em 79 até os dias de hoje. Então isso tem em torno de 30 anos. Então, pontos positivos de China é isso, é ver como que um país conseguiu crescer do jeito que a China está crescendo em 30 anos. E talvez isso possa servir de exemplo para muitos outros países que estão no seu rumo de crescimento, tal como o Brasil, de uma maneira mais lenta, mas talvez daqui a 20, 25 anos as coisas se estabilizem num patamar só. China está crescendo também muito rápido porque ela estava devastada, ela não tinha absolutamente nada. E ela está crescendo num sistema completamente novo. Nunca no mundo teve uma experiência de crescimento como China. Para as empresas que estão nos assistindo agora, para os empresários, quais são os requisitos necessários para ter acesso à assessoria da China Invest? Olha, eu acho que num primeiro momento, talvez até conhecer um pouco mais da China Invest, talvez consultar o site da China Invest, que é www.chinainvest.com.br. Ali tem muitas informações, tanto sobre a China quanto a própria China Invest. A China Invest conta com escritórios aqui em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e Shenzhen, na China. Então, a gente fica à disposição do que precisarem. Se enviarem algum e-mail para a China Invest, a gente vai responder imediatamente. Então, o programa Destaque vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua participação. Você tem um espaço agora para fazer as suas considerações finais em relação à China, Brasil, em relação a esse mercado de negócios. Obrigado. Bom, o que eu posso talvez colocar para o público, telespectador, é que se você tem oportunidade hoje de ir à China, de conhecer o mercado chinês, é muito importante que procure fazer isso o quanto antes. Na China existem 2 feiras anualmente, que é a Canton Fair. Ela ocorre sempre em abril, de 15 a 20 de abril ou 15 a 20 de outubro. Exatamente a mesma feira. Esse é o momento no qual estarão presentes as principais empresas chinesas. São 150 mil produtos. Então é um momento muito importante de você ir à China, de você também conhecer a Ásia, talvez vá fazer uma visita a Hong Kong, a alguns outros países asiáticos, e ali você vai ter a sua própria percepção sobre o mercado. E o importante, acredito que o mais importante é isso, é você ter a tua própria percepção, porque ninguém entende mais do teu negócio do que você mesmo. Você indo à China, você vai saber se o seu produto é competitivo no mercado brasileiro ou não. Se a China pode ser um parceiro ou pode ser um inimigo daqui por diante. O programa Destaque fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque na FGF TV, canal Universitário de Fortaleza, 14 da NET. TVU, Canal Universitário de Fortaleza.